Bom, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Como vocês sabem, nós realizamos essa palestra todo mês, de março a junho, de agosto a novembro, geralmente na terceira terça-feira de cada mês. As palestras são gravadas e os vídeos são disponibilizados de várias maneiras. O DVD fica na biblioteca aqui do IFISC, e nós temos o site, que é o www.ifsc.usp.br/Ciência9H. E ali você tem todas as informações sobre o programa, que já tem mais de 10 anos, e você tem, no barra do menu palestras, né, você entra na lista das palestras, clicando ali, você entra na palestra, aí tem os vídeos, pode assistir online como se fosse YouTube, ou então baixar os formatos que nós temos, que é o MP4 e o próprio DVD, que tem maior resolução. Também a entrevista com o palestrante é transcrita ali, e geralmente a gente tem os slides da apresentação disponíveis em PowerPoint ou em PDF ali. E também as palestras são transmitidas pelo canal 10 da NET, a TV a cabo NET local aqui, não ao vivo, mas reprisada. E ela é transmitida ao vivo, está sendo transmitida ao vivo agora, pela IPTV da USP, que é a TV da USP via internet. Inclusive, as pessoas podem entrar no site da IPTV e assistir a palestra ao vivo, online. Okay? Ela não fica disponível depois lá na IPTV, mas sim no site. Mas ao vivo é lá. E o nosso projeto, que a gente organiza desde 2004, existe graças ao apoio que a gente recebe do próprio Instituto de Física de São Carlos, através da diretoria, um apoio financeiro e o logístico também. A gente tem apoio do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, e também pelo CEPID, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, que é chamado de CEPOF, que é o INCT em ótica e fotônica. E nós temos também apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, e nós temos apoio para divulgação também da Rádio DBC, FM, aqui de São Carlos, da EPTV, que é o canal Globo local aqui de São Carlos, e também do Projeto Contribuinte da Cultura, assim como os jornais locais aqui da cidade divulgam os nossos eventos. Então, eu gostaria de convidar o professor Luiz Antônio hoje para, um caso especial, apresentar o palestrante de hoje. O doutor Camargo, tá? Ele é coordenador da rede Luci Montoro em Jaú, ele é presidente da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, ele é titular da Associação Brasileira de Medicina de Reabilitação, ele é membro honorário da Sociedade Brasileira de Termologia. E ele é nosso colaborador no Instituto Nacional de Marcadores Integrados, do INAME de CNPq. Tá? Ele é eu não sou médico, tá? Mas eu posso dizer que ele é a pessoa que mais entende de termografia clínica. Tá? Porque eu sou um cara que eu presto atenção. E quando nós começamos a colaborar, na verdade, eu estava interessado em termografia na parte física, eu queria saber como é que essas coisas funcionavam. Eu mesmo não tinha nenhuma experiência em medicina, e não tenho até hoje. Mas aí eu comecei a vigiá-lo para ver os diagnósticos, né? E comecei a ver que o negócio realmente funcionava e me entusiasmei. E aí nós fizemos a primeira câmera termográfica nacional. Tá? Então, foi uma colaboração muito frutífera, tá certo? Foi um desenvolvimento, andamos um monte para testar, para fazer um monte de coisa, trabalhamos muito. Tá? Hoje, existe algumas câmeras dessas, tem uma na Paraíba que funciona até hoje, a gente tem uma aqui no Instituto. Tá? Então, demos uma de caixeiro viajante, tá certo?
Mas eu acho que é uma técnica muito importante. Infelizmente, o Brasil não utiliza, tá certo? E numa escala grande. Existe hoje uma escala, mas ela é diminuta. Tá? Então, eu acho que é uma coisa que deveria ser implantada nos postos de saúde, para que você fizesse o primeiro diagnóstico. Tá certo? O primeiro diagnóstico é um negócio muito barato. Tá certo? E você descobre coisas. Tá certo? Eu, tá certo, sou pesquisador, sou observador, e eu observava os diagnósticos do Dr. Camargo. E comecei a ver, tá certo, que ia descobrindo um monte de coisa. Tá certo? E eu achei muito interessante, e foi uma colaboração frutífera, tá certo? Hoje nós estamos colaborando em outras linhas, tá certo? Mas é uma coisa que foi muito boa. Tá? Agora, infelizmente, é uma técnica que ela não é muito utilizada no Brasil. Né? Mas ela é muito poderosa. Tá certo? O doutor Camargo colabora com o Instituto de Física de São Carlos já há mais de 7 anos. Tá certo? Né? Então, viemos aqui, testamos, fizemos várias coisas. Tá certo? É um prazer, sempre quando ele vem aqui, tá certo? Né? Recebê-lo. Tá certo? E é uma coisa que eu acho que vocês vão gostar da palestra dele. Tem uma outra coisa também, uma virtude, tá certo? Que são poucos os médicos que têm. O doutor Camargo, dentro da casuística dele, tá certo? De consultório, ele é o cara que publica os seus artigos, tá certo? Ele é um cara que estuda, que pensa, tá certo? Tá? São poucos os médicos que fazem isso, tá certo? Então, a gente tem artigo, tá certo? Né? Artigo não sai só da universidade, artigo sai do consultório, tá certo? E esse que é o artigo, eu acho que é mais relevante, né? Porque ele está trabalhando ali com uma coisa realmente que é o objetivo, tá certo? Então, gostaria de passar a palavra ao doutor Camargo, tá certo? E dizer que é um prazer que a gente mantenha essa colaboração. Bom, o motivo da nossa aula aqui é a detecção e a mensuração da radiação infravermelha, basicamente do corpo humano, visando auxílio da medicina. Logicamente, não posso deixar aqui de agradecer aos professores, Luiz Antônio, o professor responsável pela organização das ciências às 19 horas, e agradeço a toda a coordenação aqui da USP por esse momento de a gente mostrar um pouco da nossa experiência da utilização da detecção e mensuração do infravermelho do corpo humano para a finalidade de auxílio diagnóstico. Bom, uma introdução que se faz extremamente importante para nós chegarmos aqui ao objetivo da aula, se diz respeito à dependência nossa hoje das mensurações e detecções do infravermelho. Graças à Guerra Fria, que hoje nós estamos aqui, vamos dizer assim, íntegros, e nós não atiramos nenhum míssil carregado de ogivas nucleares contra a Rússia, e nem a Rússia jogou sobre os Estados Unidos, que poderia ter acabado, vamos dizer, com a espécie humana, graças à vigilância dos sistemas de satélites que vigiam todos os países que são detentores da tecnologia nuclear. Qualquer míssil que vá sair de um determinado país, isso tem uma assinatura térmica, e o país, com a devida antecedência, pode neutralizar esse ataque vamos dizer assim, ataque nuclear e tal, ou, pelo menos, entrar em contato com o país e falar assim, detectamos a saída de um foguete tal, de um míssil tal, em tal região, e com tal direção, assim, assim, assim. Esse míssil tem tal assinatura térmica e assim, tal. Então, tudo isso foi possível graças à tecnologia militar
do final da Segunda Guerra Mundial e que cresceu drasticamente durante a Guerra Fria. Alguns médicos dentro das Forças Armadas, e o professor Luiz Antônio participou de alguns cursos junto conosco no Hospital das Clínicas em São Paulo, que o professor Francis Ring, professor Clark, que eram os pioneiros da utilização da detecção do infravermelho de tecnologia puramente militar, né? Eles usavam radares de infravermelhos vamos dizer assim, no mapeamento do corpo humano, na tentativa de detectar alguma anomalia para, vamos dizer assim, finalidade diagnóstica ou de auxílio diagnóstico. Logicamente, essa tecnologia, no fim da Segunda Guerra Mundial, era muito primitiva e não trouxe avanço, mas a persistência do professor Clark e do professor Francis Ring, na Inglaterra, e com o avanço da tecnologia militar durante a Guerra Fria, foi possível para eles terem acesso a detectores bastante sensíveis e que começaram a trazer frutos e publicações importantes dentro da medicina. No início da década de 80, eu começava na Santa Casa de São Paulo, a minha especialização de medicina de reabilitação, e eu percebi que a dor crônica de origem desconhecida era um fator altamente incapacitante, ao lado de sofrimento atroz para os nossos pacientes, particularmente os pacientes politraumatizados, os pacientes que saíam de estado de coma, e esses pacientes sofriam tremendamente, e nós, médicos especialistas em reabilitação, conseguimos muito pouco ou nada em termos de reabilitação desses pacientes, devido ao seu sofrimento intenso e impedindo totalmente a reabilitação. E as ferramentas de terapia de dor, e aliado às ferramentas diagnósticas de dor, naquela época, eram ferramentas muito pobres, e nós tínhamos uma dificuldade muito grande de diagnóstico de dores crônicas ou síndromes dolorosas, vamos dizer assim, incapacitantes, e de origem desconhecida, e eu comecei a me interessar com a termografia. A detecção do infravermelho. Naquela época, o Brasil tinha, para uso médico, somente um equipamento, que era do Dr. José Carlos Montoro, que era médico do Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele se dedicava ao estudo e diagnóstico e tratamento de câncer de mama de mulheres. E nessa época, eu me aproximei dele e falei que eu tinha interesse de utilizar o equipamento e tal. Naquela época, era totalmente proibido pelo departamento norte-americano a exportação dos Estados Unidos e de qualquer outro país aliado aos Estados Unidos, era proibida a exportação de qualquer câmera para uso civil. E até que caiu o Muro de Berlim. Quando caiu o Muro de Berlim, houve um interesse muito grande por parte dos Estados Unidos e seus aliados de venderem esse acúmulo de tecnologia de detecção de infravermelhos, e nós começamos a ter acesso a essa tecnologia. E, para minha felicidade, começou a me trazer elucidação diagnóstica dos casos difíceis, particularmente naqueles pacientes que a gente não sabia se eram simuladores, se eram portadores de dores de origem puramente psicogênica, ou eram realmente dores de origem desconhecida, que poderia a termografia trazer alguma luz para a gente. E qual não foi a minha surpresa, que
utilizando essa tecnologia de maneira mais rotineira, isso realmente trouxe luz para esses pacientes meus, para os pacientes do Centro de Reabilitação da Santa Casa e depois aqui para o Hospital de Câncer do Hospital Amaral Carvalho. E graças à sensibilidade, o interesse e motivação do professor Luiz Antônio, nós embarcamos, junto com o Josimar, também que é o auxiliar do professor Luiz Antônio, que também trabalhou intensamente, com muito entusiasmo, no desenvolvimento da tecnologia brasileira na detecção do infravermelho. E nós conseguimos desenvolver uma câmera de termografia totalmente nacional e que funciona até hoje, mas que, infelizmente, no nosso país não houve interesse nenhum das agências de ciência para a disseminação dessa técnica. Bom, a termografia é um exame, vamos dizer assim, no nosso país, começando a ter um interesse crescente, e que pode auxiliar não só o médico no auxílio diagnóstico, desde um pronto-socorro até uma atividade dentro do centro cirúrgico, como vocês vão ver, e também pesquisadores das áreas biológicas, pesquisa de animais silvestres, pesquisa com animais de laboratório e também pesquisa com atletas, alunos de educação física e tudo mais, que podem utilizar essa tecnologia para estudo metabólico e assim por diante. Tá certo? Agora está muito em voga, vamos dizer assim, o pânico, o medo da população de que ocorra uma pandemia do vírus Ebola, né? E esse vírus realmente ele é de uma letalidade, de uma virulência imensa, e alguns aeroportos estão utilizando as câmeras de termografia voltadas para as áreas de desembarque e de movimentação de pessoas, e essa câmera tem, vamos dizer, um intervalo, vamos dizer assim, um intervalo térmico para alarme, e quando, por exemplo, na região frontal de uma pessoa adulta, estando uma temperatura acima de 32 graus, essa câmera dispara e uma enfermeira que está acompanhando esse equipamento vai lá e separa essa pessoa para um exame clínico e laboratorial para ver se essa pessoa está portando um vírus de grande perigo para a comunidade ou não. E agora está vindo outro vírus aí, que é o vírus da gripe aviária europeia, que é também de alto risco, também, que essa tecnologia pode nos ajudar. Bom, a termografia ela tem como característica ser um exame de altíssima sensibilidade. Ele é muito mais sensível do que uma tomografia, do que uma ressonância magnética e tudo mais. Ele tem como um problema a baixa especificidade. Enquanto que a ressonância magnética ele tem uma especificidade maior para morfologia, ele tem pouca ou nenhuma especificidade e sensibilidade para estudo metabólico, ou a função daquele determinado tecido, tá certo? Ao passo que a termografia por infravermelhos ela tem uma altíssima sensibilidade e qualquer anomalia da emissão do infravermelho para mais ou para menos é indicativo de uma patologia. Ela não tem a especificidade de dizer é tal patologia. E nenhum exame tem essa especificidade. Quem tem a especificidade de dizer que é tal patologia ou não é a somatória da anamnese bem feita, um exame físico bem feito, a somatória dos exames complementares, sejam os laboratoriais clínicos e sejam exames de imagem, certo? Que podem dar uma conclusão diagnóstica, tá certo? A termografia é um exame reprodutível, ou seja, entre 80% e 90% das vezes, respeitando o horário e a estabilidade térmica do paciente, da sala e tudo mais, aquele exame vai ser reprodutível, certo? Aí vocês vão ver aqui ao longo da exposição
quais as condições adequadas para que ele seja reprodutível. Ele serve de auxílio diagnóstico e, mais precisamente, como o professor Luiz Antônio deu na introdução aqui, ele é um exame de triagem, que dentro de um posto de saúde e num pronto-socorro, nós podemos dizer, falar assim, ó, você tem alguma coisa, precisa ser melhor examinado, você não está apresentando nenhuma normalidade de infravermelho, você pode ficar sossegado, tá certo? Então, isso é possível. Outra coisa extremamente importante é a capacidade que a termografia nos dá de testes laboratoriais. Então, teste de drogas. Então, por exemplo, na linguagem médica, drogas, a gente fala drogas, são medicações, né? São compostos com finalidade terapêutica. Não é o uso abusivo da rua que todo mundo chama de droga. Isso, não, isso aí na linguagem médica, drogas são os medicamentos. Então, nós podemos fazer testes terapêuticos com medicações e com procedimentos invasivos ou não, com a termografia. E dizer se que aquela droga tem uma ação metabólica ou não tem. Isso é possível. Isso, rotineiramente, eu faço lá no nosso serviço. Rotineiramente. E também, mais recentemente, a Associação de Medicina Legal do Brasil já adotou a termografia com a finalidade de documentação pericial. Eu estava conversando com o professor agora há pouco, e nós estávamos dizendo de pacientes que passam na perícia e determinados indivíduos que foram torturados ou não, e que, no exame de corpo de delito, não apresenta nenhuma marca, nada. Mas se fizer um rastreamento dele, um escaneamento dele de infravermelho, pode acusar determinados danos que esse indivíduo pode ter tido por tortura e assim por diante. Tá certo? Bom, uma grande vantagem da termografia é que ele é um exame não invasivo, totalmente não invasivo. Ele não entra em contato com o corpo humano. Ele não entra em contato com o corpo do paciente. Ele não emite radiação. Ao passo que um raio-x, uma tomografia e tudo mais, tem o problema da acumulação de raio-x. Eu mesmo, há 2 meses atrás, eu tirei a minha tireoide, porque estava desenvolvendo um nódulo tumoral na minha tireoide, porque eu trabalho toda semana com radioscopia para procedimentos de tratamento de dor, microcirurgia guiada por raio-x com televisão, e 36 anos tomando radiação e com proteção, toda a proteção de avental de chumbo, colar de chumbo e tudo mais, assim mesmo eu tive que tirar. E depois aí eu fui verificar que um colar que eu usava de fabricação nacional, ele protegia só os lados da tireoide, o centro da tireoide ele não protegia. Certo? E depois aí eu fui verificar outros colares do centro cirúrgico, os importados todos protegiam 100% a minha tireoide. Esse é o país, né, que a gente está aqui com esses problemas, né? Bom, é um exame que ele não exclui os outros exames auxiliares. É um exame que, para o diagnóstico, ele é dependente da anamnese e do exame físico. É mais um complemento aos demais exames com as informações específicas e não esquecendo da grande sensibilidade e da reprodutibilidade. É um exame basicamente funcional, metabólico, que ele estuda o metabolismo de um determinado tecido, de um determinado apêndice, um segmento corporal, e tem a vantagem de você poder fazer aquele exame de maneira estática ou dinâmica, ou um exame provocado. Então, por exemplo, eu recebo pacientes com queixa de dor crônica no joelho, por exemplo, e que no exame clínico ele não apresenta nenhuma anormalidade no exame clínico. E o paciente ele refere que ele tem dor no joelho só após 5 minutos de caminhada. Então, eu ponho esse indivíduo na sala de termografia a executar agachamentos
agachamentos durante 3 minutos ou 5 minutos e faço a termografia. Isso é o suficiente para me trazer informações importantes da anormalidade. Tá? E à medida que a tecnologia aumenta, tanto de software quanto de detectores das câmeras, esses exames vão se tornando mais e mais sensíveis, mais fidedignos, mais reprodutíveis e vão auxiliando mais. Uma coisa extremamente importante é mencionar que a ressonância magnética, que é um exame de altíssima capacidade de informações para o médico, é um exame basicamente morfológico. Ele é um exame funcional apenas quando o indivíduo toma uma dose de glicose radioativa na veia, ou uma glicose fluorada, e aí um determinado metabolismo de uma determinada região é estudado com a ressonância magnética funcional. Atualmente, os softwares da ressonância magnética já estão trazendo o acoplamento do software de termográfico, de tal maneira que ele faz um estudo termográfico de todos os planos corporais, desde a pele até o osso. Certo? Então, dando a informação morfológica, anatômica de um lado, e, ao mesmo tempo, dando a informação termográfica que a termografia de superfície daria. Né? Tá certo? É extremamente importante mencionar que o corpo humano, o nosso corpo aqui, ele troca calor com o meio ambiente da ordem de 62%, mais ou menos, com o meio ambiente só na forma de onda eletromagnética na faixa do infravermelho. Isso mostra por que o indivíduo queimado, chega no pronto-socorro e o médico, a primeira coisa que o médico faz é cortar todas as roupas do indivíduo com tesoura, e o médico examinar e ver, quantificar as áreas de queimadura do corpo, em áreas de 1º grau, 2º grau e 3º grau, e quando o indivíduo tem uma queimadura de 3º grau, significa que ele perdeu toda a espessura da pele. E a pele é altamente especializada na forma de radiador de infravermelho. E o indivíduo, quando queimado, perdeu a total integridade da pele. E se ele perdeu 60% da pele, significa o quê? Significa morte. Por quê? Porque ele perdeu a sua capacidade de troca de calor com o meio ambiente. Certo? E ele perdeu a capacidade sua de estabilização térmica. Ele perdeu 60% da área corporal, significa que a temperatura dele interna vai subir acima de 37 graus, 38 graus. E, a partir do momento que passou acima de 39 graus, o indivíduo morre, porque as nossas enzimas celulares param de funcionar. E todas as reações químicas celulares cessam. E daí a importância, e é engraçado que o indivíduo chega no pronto-socorro, ele está com 70% de área corporal queimada de 3º grau. E aí ele está conversando ainda, está bem, está estabilizado e tudo mais. Tal. A partir do momento que o médico pega e põe um soro glicosado nele, dá energia para o indivíduo, dá soro glicosado, essa glicose entra na célula, produz o quê? Produz calor. Produz calor, o indivíduo tem mais de 60% da área, o que vai acontecer? Óbito. Então, é um dilema para o médico, na hora que ele recebe o paciente queimado, e ele vê isso assim e tal, o que ele faz? É chamar a família para fora, e falar do prognóstico do paciente, que a chance de sobrevida dele é mínima, certo? E aí vai ter que tirar a dor do paciente, e esperar que o desfecho ocorra, tá certo? Então, é extremamente importante a gente levar isso sempre em consideração, tá certo? E que as áreas corporais nunca têm a mesma temperatura. A única área que nós temos uma temperatura absolutamente estável é no centro do tórax. Que nós temos uma área sempre estável ali.
não sofre variação, só sofre variação de temperatura em situações extremas, acima de 40 graus de temperatura externa e abaixo de 21 graus de temperatura ambiente, quando o indivíduo começa a perder temperatura na velocidade extrema. A velocidade de perda calórica do nosso corpo é maior aos 21 graus, que é o máximo de eficiência de emissão de infravermelho do nosso corpo. E se o indivíduo está numa temperatura de 21 graus para baixo, e com vento e tudo mais, então a chance de ele entrar em hipotermia é grande, e aí é risco também de vida. Isso mostra, aqui esse slide, é um corte histológico real, é um corte de tecido da pele, a camada... Bom, então, nós temos ali a camada clara da pele, ali, chamada camada córnea, que eu e o professor, agora há pouco, nós testávamos um aparelho elétrico lá embaixo, de corrente galvânica para estimulação cerebral de pacientes com dor neurológica grave, e que o professor vai desenvolver esse equipamento aí. E a camada córnea é uma camada celular morta e que ela é de alta impedância. Ela é de alta impedância, a passagem de corrente elétrica ali é difícil e tudo mais. Então, e a parte já escura da epiderme, ali é altamente vascularizada. Muito obrigado, professor. Então, essa área aqui é altamente vascularizada e é tão especializado isso que o nosso corpo, em estresse térmico, ou seja, lá no deserto do Saara, nós chegamos a passar 10% do volume de sangue passado pelo coração passa nessa microvasculatura aqui, ó. Tamanha a eficiência que isso tem de produzir infravermelho, tá certo? E sendo que a pele precisa apenas de 1% para se manter viva. E ela consegue deixar passar 10% do volume circulatório do coração, passar aqui para produzir infravermelho e tal. Só que essa espessura aqui tem que estar totalmente íntegra. Uma vez que nós não tenhamos isso aqui íntegro, ou sofrer um fenômeno de abrasão, ou sofrer um fenômeno de cicatrização, para de irradiar infravermelho. Perde-se a eficiência de emissão de infravermelho. Tá certo? E isso é importantíssimo. Essa área aqui embaixo já não tem valor nenhum do ponto de vista de produção de infravermelho, de troca de calor, de homeostase, ou seja, de equilíbrio térmico. Aqui já é um corte diagramático do livro Anatomia do Henry Gray, de um camarada que deu nome àquela Gray's Anatomy. Esse era um gênio inglês que morreu com 28 anos de tuberculose, e ele deixou o maior livro, o maior legado para a medicina, o maior livro de anatomia até hoje. É a Anatomia do Gray. E esse corte aqui, diagramático aqui da pele, mostra o folículo piloso e as glândulas sudoríparas, que em estresse térmico elas são estimuladas pelo sistema parasimpático e pelo simpático para produzir suor e jogar suor para a pele. Só que aí ocorre um problema. À medida que a pele sua muito, molha a superfície, a pele perde totalmente a capacidade de emissão de infravermelho. Por quê? Porque o infravermelho tem a mesma faixa de frequência da água. E o suor impede a troca de calor na forma de onda de infravermelho. E o indivíduo, então, apesar de estar suando, ele parece que está ficando mais eficiente na sua troca calórica com o meio ambiente, mas não está, porque a água está impedindo totalmente da onda do infravermelho migrar. E aqui, mais uma vez, a natureza mostrando uma maravilha, que é essa artéria, depois a arteríola, depois os capilares, depois o sangue descendo pelo sistema venoso. E por que a artéria e a veia estão próximas? Porque aqui a artéria leva o sangue mais quente para a superfície.
e aqui desce o sangue mais frio. O sangue que já trocou infravermelho aqui, que produziu o infravermelho nos capilares, ele vai descer resfriado, e nesse mecanismo de contracorrente, que esse mecanismo de contracorrente fica com temperatura estável e equilibrada em todos os planos. Todos os planos. Então, mais uma vez, a natureza mostrando a sua beleza através disso aqui, tá certo? E a termografia, ela tem a capacidade de medir indiretamente até o metabolismo ósseo. Qualquer patologia, qualquer doença ao nível do tecido ósseo, que é o tecido que tem o menor metabolismo, portanto, tem a menor produção de infravermelho, ele também, quando afetado por uma infecção ou por um tumor, ou mesmo por uma fratura, ele é capaz de produzir uma alteração da emissão do infravermelho. Aqui um estudo do professor Rodas e do professor Francis Ring, que eu fui aluno dele, que o professor Luiz Antônio teve contato com ele também. Ele fez um estudo do que significa, do que a pele do branco e do negro se teria diferença no que diz respeito à emissividade do infravermelho. Foi constatado que modifica a absorção do calor e da radiação do infravermelho do meio ambiente para o corpo do indivíduo. Mas a emissão da pele do negro e do branco são absolutamente iguais, apenas mudando a absorção. Então, a absorção de calor do negro, de radiação térmica do negro é maior, e a do branco, aliás, a emissividade é maior e a absorção do branco é maior, né? Ao passo que o negro tem uma troca de calor, vamos dizer assim, igual à do branco, tá certo? Aqui nós temos como que a temperatura, vamos dizer assim, do mapa térmico superficial do corpo humano, vamos dizer assim, estudado com termografia, nós vamos ter, na temperatura entre 20 e 25 graus, nós vamos ter aqui, ao nível do pé, 27 graus até 21 graus. Isso no paciente adulto jovem, tá certo? Na temperatura neutra, considerada de 25 a 30 graus, nós vamos ter 31 graus aqui e ao redor de 32, 34 graus ao nível da testa. E na temperatura já de estresse térmico, 35 a 40 graus, nós vamos ter 36 graus na testa do indivíduo e 37 graus ao nível do pé. As extremidades sendo umas extremidades de grande irradiação de infravermelho. A única área corporal que é linearmente progressiva é a área do cérebro. A área do cérebro. Por que isso? Aumenta o estresse térmico, continua aumentando o metabolismo cerebral. E no esfriamento também cai de maneira linear. Isso por quê? Porque o cérebro tem que comandar a reação do indivíduo diante do meio ambiente. O cérebro tem que estar atento à adaptação dele ao meio ambiente. Porque se, vamos dizer assim, modificar de forma logarítmica, inversamente proporcional e tudo mais, o que vai acontecer? O indivíduo, num estresse térmico, ele vai ficando lentificado, o que ocorre, por exemplo, no frio extremo, o indivíduo vai ficando lentificado, vai tendo a lentificação de raciocínio e tudo mais, e ele vai perdendo a capacidade de raciocínio de defesa e acaba morrendo. Com animais chamados ectotérmicos, que são os animais chamados de sangue frio, isso ocorre com eles. Em temperaturas muito frias, eles ficam com as reações mais lentas, capacidade de discriminação cerebral mais lenta, né? E atividade muscular menor, tá certo? E com a temperatura maior, cobras e lagartos ficam mais rápidos, mais ativos, tá certo? Bom, agora, uma coisa extremamente importante é nós sabermos como que ocorrem alterações em determinadas doenças. Porque não basta vermos a imagem alterada
do indivíduo, a imagem térmica alterada. Nós temos que saber o que provoca aquela alteração. Isso é chamado da fisiopatologia. Então, nós vamos ter o aumento ou diminuição da radiação, que é dependente do metabolismo local ou regional, ou de todo o corpo. Por exemplo, estado febril. O indivíduo que, de repente, ele tem uma gripe. Ele tem uma gripe e o indivíduo ele fica sentindo que todo o seu corpo está quente. Aí, se ele medir a temperatura, ele vai estar com 37,5, 38, até 39 graus. Tá certo? Até aí o corpo tolera adequadamente. Acima de 39 graus, o indivíduo começa a ter alucinações e 41 graus, morte. Tá certo? Então, nesse estado, por exemplo, de febre, o que está acontecendo? Está acontecendo uma vasodilatação intensa, um metabolismo totalmente desregulado. Por quê? Porque as citocinas e as endotoxinas bacterianas e virais estão provocando uma total desregulação ao nível do centro térmico do hipotálamo. E aí o indivíduo perde totalmente o controle térmico seu adequado e o indivíduo começa a ter uma hipertermia. Já o indivíduo exposto ao frio, ao vento, ele pode ter uma hipotermia. 35 graus de temperatura central medida pelo esôfago, quando chega no pronto-socorro, 35 graus ele está entrando em coma. Tá? Então, foi muito interessante que esses dias eu estava passando no hospital e aí o pessoal técnico de enfermagem aqui nesse país, que realmente não é devidamente treinado, eu estava com um paciente internado, eu falei, por gentileza, meça a temperatura desse paciente. E o termômetro digital, totalmente desregulado e tal, não deixa no tempo axilar adequado, né? E tal. Voltou a técnica, eu falei, quanto que está a temperatura? Está 35,1. Levei um susto, corri até ao leito da paciente, eu cheguei lá, a paciente sentada, jantando e tal, não sei o quê. 35,1, o paciente está entrando em coma, né? Então, tem essas coisas. E o indivíduo não adequadamente treinado para isso tem esse problema, né? Então, tem que ter não basta ter o termômetro digital e tal, essas coisas, precisa ter um treinamento adequado, saber os limites de operação daquilo, os limites de segurança, tudo e tal, porque é um problema, né? Bom, as infecções, inflamações e traumas e tumores aumentam o metabolismo local, certo? Ou sistêmico, de maneira geral. E isso provoca um aumento de temperatura. As doenças circulatórias, as doenças vasculares, podem ter com aumento de temperatura, que são os hemangiomas, aquelas manchas, que o indivíduo tem aquelas manchas roxas, tudo mais, aquilo é um aumento de circulação, aquele é chamado um lago venoso, um lago de veias. Então, aquilo tem um aumento de temperatura. O professor aqui que teve trombose, né? Teve trombose e tal, e ele falou assim, a minha perna ficou quente e tal, não sei o quê. Por quê? Ocorreu um represamento de sangue naquele sistema venoso, né? E aquele sangue, que é um sangue venoso de veias, é um sangue já usado, de baixo oxigênio, com muitos catabólitos ali, que é um sangue tóxico. E ele está provocando o quê? Está provocando um estado inflamatório generalizado naquela região. E na termografia e no toque, né, vai aparecer um aumento de temperatura. A nossa mão tem a capacidade de detectar diferença de temperatura acima de 1 grau. Acima de 1 grau. Menos do que isso, nossa mão é incapaz de detectar. Essas câmaras de termografia, atualmente, têm a capacidade de detecção de uma sensibilidade de 0,1 graus ou menos do que isso, até 0,01 graus. Certo? Isso tem bastante valor para a medicina. Tá certo? Lesões de nervos e compressões de nervos das suas raízes, ao nível de coluna, de braço e tudo mais, no início, um processo irritativo, isso dá aumento de temperatura.
Quando já ocorreu morte neuronal por compressão, nós temos diminuição de metabolismo e nós temos uma hipotermia bem marcada na região. Tá certo? Aqui nós temos uma paciente nossa, lá da Rede Luci, com a síndrome dolorosa complexa regional do tipo 1. É um nomão feio, porque realmente é uma síndrome complexa mesmo, de difícil tratamento. Temos uma incidência de falha de tratamento muito alta, porque isso é uma dor que começa por uma lesão de um nervo e tudo mais, pode começar uma dor, isso provocada pura e simplesmente por movimentos repetitivos, e ocorre uma lesão neural periférica, depois ocorre uma hiperestimulação da medula, e depois ocorre uma hiperestimulação no córtex cerebral somestésico, onde que a gente tem consciência da dor, ocorre uma hipertrofia dessa área, e a medicina ainda não tem como reverter isso. Algumas tentativas terapêuticas nós estamos fazendo com sucesso, e alguns pacientes acabam indo até para cirurgias de implante de marca-passo de dor ao nível do cérebro, tamanho sofrimento desses pacientes. O professor Luiz Antônio vai nos ajudar produzindo um aparelho nacional de estimulação com corrente galvânica direta no sistema cortical motor, que inibe a área sobestésica, e nós estamos já tendo sucesso com vários pacientes. E alguns pacientes com dor fantasma. Eu quero fazer um parênteses aqui, deixar todo mundo à vontade, totalmente à vontade, para quiser me interromper e perguntar, fiquem à vontade. Tá certo? Curiosidades, dúvidas e tudo mais. Ao nível de consultório e de hospital, eu tenho facilidade de explicar e procuro me esmerar em explicar o linguajar médico, técnico, para o paciente e para o familiar. Infelizmente, eu não tenho capacidade de transformar o linguajar técnico de uma aula médica para leigos e tal, essas coisas. Agora, como tem muita gente aqui acadêmica aqui e tudo mais, então, tem capacidade de entender. Me perdoem pela minha incapacidade de me tornar mais inteligível, tá certo? Mas estou me esforçando aqui, saibam disso. Então, aqui vejam vocês uma hipotermia marcada na mão direita, onde que essa paciente tinha a queixa de dor acentuada, bem diferente desse território. Eu fiz um corte aqui com o computador, fiz outro corte aqui com o computador, né? Fiz uma linha aqui e essa linha aqui. E fiz o cálculo, vamos dizer, matemático, se existia uma diferença significativa ou não. E realmente tinha uma diferença significativa das curvas térmicas. Quando nós temos as curvas térmicas bem próximas aqui, com uma diferença só de 0,4 graus, isso não tem valor diagnóstico. Quando nós temos aqui um diferencial térmico aqui, um diferencial térmico aqui maior do que 0,4 graus, isso tem valor diagnóstico. E isso aqui que dava o diagnóstico da síndrome dolorosa complexa regional do tipo 1, tá certo? Que é uma hipotermia marcada, acompanhada de distrofia de pele, de unha, de perda de pelo e tal, e dor horrorosa, que o paciente não tolera o contato de roupa nesse segmento corporal. Aqui um paciente com uma dor de cotovelo crônica, não é uma dor provavelmente de coração quebrado, né, de coração partido, né, tá certo? Então, vejam vocês uma hipertermia aqui bem marcada, da ordem de 33,6 graus, aqui, tá certo? Dessa área, comparado com essa aqui, completamente diferente. Tá? Foi feito um corte aqui, outro corte aqui, para estudar, para ver se graficamente existe diferença ou não. Tá certo? Ali mostra um diferencial térmico considerável de 29 graus para 33 graus. Nós temos aqui 4 graus, quase passando de 4 graus, que seria patognomônico. Quando a gente fala patognomônico, é de certeza de infecção. Então, é uma inflamação bastante intensa dessa área do cotovelo, chamada epicôndilo. Portanto, é um diagnóstico de epicondilite. Epicondilite
subaguda ou aguda, porque está com um diferencial térmico aqui muito grande, 4 graus, e, logicamente, o paciente tinha uma dor muito grande. E é um quadro doloroso também, de difícil diagnóstico, difícil tratamento, mas que está evoluindo muito agora com tratamento local com gás de ozônio, que é um potente anti-inflamatório local e um potente bloqueador de radicais livres e um potente analgésico. Esse paciente, eu fui chamado pelo grupo de neurologia da Santa Casa de Jaú para avaliar esse paciente, que esse paciente tinha uma dor, uma queixa de dor de origem desconhecida na perna direita, e no exame clínico não aparecia nada de importante, E foram feitas radiografias, a ressonância magnética da base da coluna, foi estudado tudo, esse paciente nada trazia alguma informação que elucidasse a queixa do paciente, tá certo? Então, esse paciente, no leito mesmo, sem as condições de estabilização térmica adequada do paciente da sala, nós fizemos uma termografia. Vejam vocês que as diferenças das imagens são muito pequenas, discretíssima, precisa ter um treinamento de olho bom aí para detectar as pequenas diferenças, tá certo? E foi feito uma quantificação comparativa de uma perna com a outra. Vejam vocês um diferencial térmico considerável, isso mostrando o quê? Que esse paciente ele tinha uma microangiopatia, ele tinha os capilares subepidérmicos ocluídos, que levavam uma degeneração dos nervos subepidérmicos, provocando a dor intensa nesse paciente. Então, ele era portador de uma microangiopatia, tá certo? Que a termografia traz elucidação. Ao passo que um ultrassom, um Doppler, não tem capacidade de estudar a microvasculatura, né? E nem a tomografia, nem a cintilografia tem capacidade de trazer informação, tá certo? Aqui, um pé diabético, um paciente com um pé diabético extremamente doloroso. Vejam vocês as plantas dos pés. O Josimar deve estar lembrando dessas imagens que nós fizemos aí, né? Bastante, né, Josimar? Então, vejam vocês um pé aqui bastante hipertérmico, nessa faixa aqui, nessa faixa de temperatura, tá certo? E outro aqui, um pé mais frio. Esse aqui é o pé normal, e essa mancha vermelha aqui é do arco longitudinal medial, que é normal. Isso é um padrão térmico normal. E esse padrão térmico aqui é normal. E esse aqui é um padrão bastante alterado, tá certo? Então, e esse paciente tinha uma dor altamente incapacitante na região. E eu não tenho o gráfico dele, mas só pela ilustração da imagem, das cores, já da paleta de cores, dá para se ver a diferença. Nos nossos pacientes amputados, que vão receber próteses e tudo mais, ele tem que ter um estudo adequado para ver se o coto de amputação dele está adequado. Se ele não tem foco de inflamação, se ele não tem foco de hipovascularização, porque uma vez que a prótese é colocada aqui, se a pele não tem uma vasculatura adequada, uma vez que ele começa a atritar com a prótese, embora a prótese nunca é desenhada para ter carga terminal, mas só o fato de ter uma pressão nos bordos do coto, o indivíduo vai ulcerar esse coto e todo o processo de reabilitação desse paciente vai de água abaixo, tá certo? E uma prótese dessa vai ficar sem uso, uma prótese caríssima, e quando ele ficar com o coto em condições, essa prótese tem que ser jogada no lixo e reconfeccionar uma nova prótese. E quem paga isso? Nós que pagamos, né, com o nosso imposto. Mas o interessante, esse paciente ele tinha aqui um foco de hipertermia e depois tinha toda uma subida aqui de hipertermia aqui, mostrando o quê? Que esse paciente tinha uma infecção crônica aí e uma linfangite. Isso aqui é o trajeto do sistema linfático inflamado, tá? E
isso aí é um caso de infecção crônica. E o mais interessante, esse paciente tinha o membro aqui totalmente frio, na faixa aqui de 20 e poucos graus, 22, 23 graus. Significando o quê? Significando que, embora nós tenhamos o prognóstico de tratar a infecção desse paciente e colocar uma prótese, esse paciente rapidamente vai para a amputação também. E nós, quando vemos isso, nós já mandamos para o cirurgião vascular com a indicação do nível de amputação. Tá certo? Que muitas vezes o paciente não vai aceitar, mas é só questão de tempo, vai começar a ocorrer a gangrena, né? E esse paciente vai perder o membro. E aqui nós temos um caso aqui, por exemplo, que o paciente tinha uma dor muito grande num pé, era um pé também diabético, e mostra aqui a diferença desse pé direito versus o pé esquerdo. Vejam vocês a diferença de irradiação. Essa aqui, nós estamos nessa faixa aqui, dos 37 graus, aqui, 36 graus, nesse pé, e aqui nós estamos aqui na ordem de 32 graus, mais ou menos, e assim mesmo com borda de infecção. Tá? Aí nós fizemos um estudo comparativo dos níveis de circulação desse paciente. E mostra aqui, por exemplo, essa linha é a linha de irrigação normal desse pé. Comparativamente, esse nível aqui, então, nós temos aqui a irrigação desse nível aqui, que é esse nível azul aqui, que é a irrigação extremamente deficiente comparado com esse nível de irrigação normal aqui. Vejam o diferencial térmico. E o nível vermelho aqui é da irrigação média do pé direito, tá certo? Assim mesmo, nós temos um diferencial térmico muito grande, mostrando para o cirurgião vascular que o nível adequado de amputação desse paciente é nesse nível aqui, ó, nesse nível. Se ele fizer a amputação nesse nível aqui, como a gente diz no meio médico, vai ser a amputação salaminho. Amputa aqui, daqui não fecha a cicatrização, não fecha a sutura cirúrgica. Passado 30 dias, perde-se a cirurgia, tem que se reamputar de novo, vai fazendo a amputação do salaminho até que o cirurgião chegue aqui. Né? E se a gente fizer a termografia prévia, nós podemos dizer para o cirurgião, falar assim, ó, se for fazer a amputação, faça a amputação nesse nível, que vai ser uma cirurgia só. E a reabilitação desse paciente vai ser mais precoce. Tá certo? Então, isso, a termografia é possível nos dar esse tipo de informação. Aqui um paciente que era protetizado, um paciente nosso da reabilitação, e ele queixava de uma dor focal na face anterolateral da coxa, durante a sua marcha, durante a sua deambulação com a prótese. Né? Era um paciente que teve uma desarticulação do joelho, E ele queixava de uma dor importante aqui. Aí foi feito um estudo termográfico e mostrou o quê? Mostrou que a prótese tinha um apoio vicioso, tinha um defeito de moldagem e tinha um ponto vicioso de contato com a coxa. E isso aí a gente leva a informação para o técnico da oficina ortopédica do nosso serviço e ele corrige a prótese, logicamente tem que trocar totalmente o encaixe da prótese, isso corrige o problema do paciente. Aqui, outro paciente também diabético, que foi amputado e mostra aqui uma circulação do membro muito boa, adequada, tá certo? Desse lado, com padrão térmico da musculatura anterior da perna muito bom e tal, aqui também. E aqui mostra uma frialdade, uma hipotermia acentuada de que esse coto tem mau prognóstico para colocação de prótese. Porque esse coto aqui tem uma irrigação de pele muito ruim e esse coto, a partir do momento que ele receber a prótese, que vai ter o apoio aqui, vai ulcerar isso aí e esse indivíduo vai ter que ser reamputado. Então, nós contraindicamos a colocação da prótese, orientamos o paciente e a família
e uma vez que o paciente aceite, ele faz uma reamputação, ele vai fazer uma reamputação ao nível distal da coxa, aqui, que tem um padrão térmico mesmo daqui, tá certo? Aqui, mostrando do indivíduo, isso aqui está do pé, por exemplo, doloroso versus pé normal. Novamente, a importância da quantificação, da mensuração numérica da diferença. Não só a imagem tem valor, o mais importante são os números. Esse jovem me procurou essa semana devido a uma queixa de dores articulares nos membros superiores, nos membros inferiores, e que já tinha passado em 8 médicos, já tinha feito várias ressonâncias magnéticas, várias tomografias, várias eletroneuromeografias e vários outros exames, inclusive exames laboratoriais para pesquisa de reumatismos, né? E nenhum exame mostrava trazia nenhuma luz para diagnóstico. E esse paciente, na mesma hora que eu fiz a avaliação anamnésica nele e exame físico, eu fiz um exame termográfico onde que ele acusava maior dor na mão direita e mostra assim uma hipertermia significativa desse lado comparado com esse lado, tá certo? Mostrando que esse paciente é portador de uma entesite ou uma intensopatia, chamada intensopatia, ou seja, uma doença dos tecidos conjuntivos, dos tendões e dos ligamentos, compondo um quadro de um reumatismo soronegativo. É um diagnóstico difícil, é um diagnóstico por exclusão, que a termografia ajuda bastante. Por quê? Porque o reumatismo soronegativo é indicativo do quê? Que se você faz toda a pesquisa de reumatismos vários, lúpus, artrite reumatoide, artrite reumática e tudo mais, febre reumática, e todos os reumatismos que podem ter manifestações no sangue, no soro, são negativos. E o paciente tem a queixa de um reumatismo. Então, esse paciente acaba recebendo o diagnóstico de portador de um reumatismo soronegativo, que era o caso desse paciente, tá? E esse paciente agora vai retornar para a gente começar a dar o tratamento para ele. Bom, a termografia, como é um exame extremamente sensível, para ele ser reprodutivo, ele tem que ter condições adequadas de exame, tá? Isso nos casos eletivos. Nos casos de urgência e centro cirúrgico, não tem as condições adequadas ambientais para se reproduzir o exame, mas é possível. Professor, a hora que eu der o tempo, por gentileza, o senhor me avisa. Então, a sala para se fazer o exame é uma sala, de preferência, totalmente sem janelas, de pintura fosca, para não ter nenhuma reflexão e nem de, de ladrilhos e tudo mais, para a reflexão do infravermelho, né? O espaço entre o paciente e a câmera termográfica, o ideal que seja de 2 a 4 metros, e a temperatura estável da sala, a temperatura estável da ordem de 25 graus, tá certo? Em determinados exames, em exames circulatórios, arteriais e venosos, nós devemos colocar a sala em temperatura de 18 graus a 22 graus. Tem que ter um termômetro ambiente sensível, digital, para informar o médico e a enfermeira da estabilização térmica. O ar-condicionado deve ter um aquecedor para o tempo do inverno. No estado de São Paulo, nós temos 2 aquecedores na nossa sala para poder aquecer a sala em temperatura adequada, tá certo? O pé do paciente não deve entrar em contato com madeira e nem em contato com ladrilho, né, com piso frio, porque o roubo de temperatura é muito grande e o indivíduo pode apresentar uma anomalia hipotérmica ali que não é real, tá certo? Então, deve ter um carpete adequado para que o indivíduo faça o exame em condições adequadas. Cobertores para fazer isolamento térmico de face, de pescoço, de mãos,
para fazer o exame adequado. O paciente deve ser preparado 1 hora antes. Esse paciente tem que ficar em jejum e tudo mais, e a sala deve ser preparada 1 hora antes com a climatização adequada, tá certo? Aqui nós temos mostrando o termômetro de controle de temperatura da sala, nós temos um aquecedor, nós temos um defletor do ar quente, um defletor do ar frio do aquecedor, para que não entre um fluxo em contato direto com a pele do paciente, porque senão dá resposta vasomotora muito viva no paciente e altera o exame, tá certo? O preparo do paciente deve ser feito pela enfermeira, a enfermeira deve orientar o paciente adequadamente para os exames eletivos, jejum de 4 horas, os diabéticos, jejum de 2 horas, evitar o cigarro. Por quê? O cigarro, se o indivíduo fumar 2 horas antes, tal, dá uma vasoconstrição danada, tá certo? E você fazendo a termografia da face, o indivíduo que fumou lá, puxou a sua nicotina lá, vai aparecer o blue patch na testa dele, nós vamos dar o diagnóstico de enxaqueca vascular clássica, e não é a nicotina que está circulando nele, está dando vasoespasmo, tá certo? E também podemos dar o risco de dar um diagnóstico de problema circulatório, sendo que é momentâneo, causado pela nicotina. Né? Mas nos fumantes inveterados já é um diagnóstico de problema circulatório realmente estabelecido, crônico, tá certo? Não usar meias ou sapatos apertados, roupas leves e folgadas e tudo mais, para não fazer marca na pele, tá certo? Não fazer depilação, nem cortar cabelo e tal, rente 7 dias antes. As mulheres, cabelos bem presos, e não usar maquiagens, nem usar joias que atrapalham os exames. Lá, não usar os cremes, as maquiagens e tudo mais, tá certo? Que isso bloqueia a passagem do infravermelho e altera, tá? Evitar banho quente de manhã, tá? Evitar a fisioterapia, a eletroterapia, a ultrassonografia, a crioterapia, 4 a 6 horas antes do exame. Evitar os medicamentos, né? Os anti-inflamatórios e, particularmente, as drogas vasoativas, né? Se o paciente tem algum risco, nós vamos falar para ele vir tomando o seu remédio normalmente, tá certo? Aí nós podemos fazer um teste de droga vasoativa durante o exame ou não. E não fazer o exame quando o paciente estiver no estado febril. Tá? A gente orienta o paciente a respeito da segurança do exame, de que o exame é totalmente indolor, não entra em contato o aparelho com o indivíduo, orienta também a questão do posicionamento, tá certo? E não esfregar as áreas a serem examinadas, que pode alterar o exame. A enfermeira que controla esse posicionamento, tudo mais, tá certo? Um exame de paciente com alteração do pé, de uma câmera portátil, mostrando aí no exame, tá certo? Aqui, testes provocativos. Tem vários testes provocativos que aumentam a sensibilidade do exame e aumentam a especificidade. Aqui, por exemplo, um paciente que tem... foi feito um cold stress test. Então, por exemplo, o paciente tem esse grau de circulação, a partir do momento que ele passa por um estresse térmico de 1 minuto e meio com os pés dentro de um saco plástico, evitando a umidade, e com a temperatura da água ao redor de 18 graus, e esse pé tem uma resposta vasoconstritora e vai mostrar onde que ele tem alteração. Aqui é um local que provavelmente esse paciente vai desenvolver gangrena nessa pele, porque a vasoconstrição aqui foi intensa, e aqui também. E nessa área aqui vermelha, o paciente não consegue fazer vasoconstrição. Por quê? Porque esse paciente, sendo diabético, ele já tem lesado o sistema nervoso autonômico,
que não consegue fazer vasoconstrição, tá certo? Esse dedo aqui, esse dedo e esses dedos aqui podem provocar, no inverno, gangrena. Então, um prognóstico alterado com o Cold Stress Test. Num paciente que tem uma patologia circulatória e que ainda não é grave o caso, nós queremos saber se esse paciente vai responder bem a uma droga que dilata a circulação ou não, se esse paciente vai responder ou não. Então, nós temos aqui o paciente, por exemplo, que toma na função pré, ele toma pentoxifilina, que aumenta a circulação, e imediatamente após, ele tem uma queda de temperatura grande, mostrando que ele tem uma responsividade vascular e uma responsividade do sistema nervoso autonômico ainda íntegra durante o Cold Stress Test, e também ele responde à pentoxifilina, tá certo? E dá uma diferença térmica que dá a ordem de 4,7 graus, mostrando que o prognóstico do sistema nervoso periférico ainda está bom, tá certo? E aqui o outro paciente também mostrando pré-Cold Stress Test e pós-Cold Stress Test, mostrando que tem uma responsividade da ordem de 3 graus, mais ou menos, tá? Mostrando a integridade do sistema nervoso autonômico nesse pé muito boa, e aqui já a perda do sistema de vasoconstrição do sistema autonômico simpático, tá certo? Bom, novamente, o teste pré-pentoxifilina e depois pós-pentoxifilina, mostrando uma responsividade boa, né? Não tão boa quanto no Cold Stress Test, mas o indivíduo mostrando uma diferença de 1,1 graus, num caso mais grave de diabetes, comparando essa área aqui com essa área, pré-pentoxifilina e pós-pentoxifilina, melhora a irrigação dos dedos, comparado com aqui. Isso indicando que o tratamento com essa droga pode ajudar esse paciente, tá certo? Bom, eu utilizei ainda alguns slides da minha enfermeira, que nos ajuda lá, a Daniela. Então, faço aqui meus agradecimentos a ela, tá certo? Que ela trabalha conosco lá na rede de reabilitação Lúcio Montoro. E eu agradeço a atenção de todos. Quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, tudo mais, estou à disposição de vocês. Professor, muito obrigado. Abrimos, então, para a sessão de perguntas, comentários. Por ser exame complementar, existe a possibilidade desse exame já ser feito pago? Esse exame está sendo feito já em várias cidades do Brasil, e sendo feitos esses exames no Hospital das Clínicas, em São Paulo, sendo feito pelo SUS, no Hospital 9 de Julho, atendendo vários convênios, na rede Lúcio Montoro, tanto em São Paulo quanto em Jaú, sendo feitos pelo SUS. Campinas, alguns profissionais já estão fazendo, por particulares e convênios também, e Goiânia, Brasília, algumas outras, Rio de Janeiro também, Belo Horizonte também já estão tendo colegas que estão fazendo esses exames. E qual é o custo? O custo do exame? Bom, o custo do exame depende da área corporal a ser examinada. Existe o exame de corpo inteiro, existe o exame de segmentos corporais, existe o exame sem testes provocativos e os testes com testes provocativos. Existem exames que vão da ordem de R$ 280, por exemplo, com particulares, até R$ 400,
dependendo dos testes provocativos ou não, tá certo? E o valor que os convênios estão pagando, eu não sei, eu só sei que tem alguns colegas em São Paulo e Campinas que atendem por convênios, tá certo? Boa noite, gostaria de parabenizá-lo pela palestra. Eu acho termografia muito atrativo, eu trabalho com termografia aqui no Instituto de Física. A minha dúvida é, você falou do suor que impede a passagem, a emissão, ou é a câmera que não capta por causa do suor? É o seguinte, depende da câmera, né? Porque existe detectores que trabalham numa faixa de detecção que é específica para o corpo humano, da ordem de 3 micrômetros de comprimento de onda até 10, 12 micrômetros de comprimento de onda, tá certo? Assim mesmo, quando chega na faixa de comprimento de onda da água, a detecção cai. O professor Luiz Antônio, que ele, ao nível de física, ele pode me ajudar mais, complementando a minha resposta. O que eu sei da minha experiência, eu não posso deixar suor em nenhuma superfície corporal do paciente durante o exame, que isso altera significativamente o exame. Altera o exame e, o pior de tudo, a reprodutibilidade, se você tiver que fazer um acompanhamento evolutivo desse paciente, com certeza vai dar problema, vai dar falso negativo ou falso positivo, tá certo? Isso, na minha experiência clínica, tá? Isso eu sei. Outra coisa também assim, são curativos. Quando o paciente tem uma área com lesão de pele, ulceração, ferida e tudo mais, eu falo para a enfermeira, ela já sabe disso, a enfermeira nossa é extremamente competente para isso, ela já faz a limpeza da área, porque tem muita ferida que a termografia vai nos dar o prognóstico dessa ferida. Como que está a irrigação nas bordas dessa ferida? Se o prognóstico dessa ferida é bom ou ruim para fechamento, tá certo? Então, isso é extremamente importante. Então, a enfermeira limpa bem, deixa sem nenhum resto de pomada ou creme, e sem água, sem umidade, sem nada, para a gente poder... Agora, eu gostaria que o professor Luiz Antônio desse alguma orientação a mais a respeito da água na superfície corporal, que isso está mais ligado à física da água e do infravermelho. A água na superfície, né, ela bloqueia a saída de calor, tá certo? Que ela funciona tipo um efeito estufa. Vai ter uma transferência de calor por condução. Por condução sai, mas ela bloqueia um pouco. Agora, a câmera, por ela se comportar como um filtro que bloqueia, a câmera não detecta. Mas a pessoa também não está transmitindo todo o calor, porque toda a perda que era para ser feita por radiação, né, por irradiação, ela é bloqueada. Tem uma perda por condução. Agora, quando você faz a medida, você faz uma linha, você estipula e faz pico mínimo e pico máximo dessa temperatura, você faz a área... Como que você faz? É o seguinte, tem câmeras que vêm com uma faixa ótima de detecção. Então, você deve manter a câmera e o detector trabalhando naquela faixa ótima de detecção. Tem câmera que já vem com esse indicativo. Tem câmera que não, né? Tem câmera que a sensibilidade dela, vamos dizer assim, tem todo um range, né, tem todo um limite de operação dela que ela varia pouco. Agora, tem câmera, por exemplo, eu tenho uma câmera aqui, que eu trouxe aqui, caso queiram ver ela funcionando, ela tem uma faixa ótima, que ela vai da ordem de 96% de eficiência naquela faixa. Fora daquela faixa, ela diminui a sensibilidade, tá certo? Isso no manual das câmeras vem a orientação a respeito disso, tá?
Qual que, no corpo humano, qual que é a faixa ótima de calibragem da câmera? Eu coloco sempre a câmera, o limite inferior, eu coloco, por exemplo, 25 graus, ou 26 graus, né, 25 ou 24 graus, que é a temperatura mínima da sala. Qual a temperatura máxima? A temperatura máxima do corpo de um adulto, qual que é a temperatura máxima? A temperatura máxima vai ser ao nível vamos dizer, do ombro, centro do tórax e testa. Tá? Testa a 25 graus, um adulto jovem vai estar em torno de 32, 34 graus. Tá? Ombro, em torno de mais ou menos 35, 36 graus. Então, eu vou colocar a faixa máxima de operação dessa câmera em 38 graus. Então, nessa faixa de 25 a 38 graus, essa câmera vai trabalhar com o máximo de sensibilidade. Tá? E o que você acha se tivesse várias câmeras fazendo uma reconstrução 3D da imagem térmica? Acho que seria muito interessante, né? Isso já tem. Tem um grupo da Universidade de Budapeste que eles conseguiram fazer um sistema de termografia. Eles, e na Áustria também, eles trabalham, um grupo que trabalha conjunto, eles trabalham com sistemas termográficos em 3D e com acoplagem. Então, eles pegam, por exemplo, um raio-x alterado, escaneiam o raio-x, fazem a imagem 3D termográfica do indivíduo e joga o software acopla aquilo no raio-x escaneado, ou na cintilografia, ou na tomografia e tudo mais, e mostra a imagem 3D. Eu fui lá, eu estudei o sistema e tal. Eu acho que é informação demais e praticidade de menos. O acoplamento que estão fazendo agora na ressonância magnética, que é o software termográfico, junto da ressonância magnética, e que você pode ter a termografia em todos os níveis, né, todos os planos tissulares, de pele, de gordura, de músculo, de tendões, de vasos, de ossos. E isso aí, isso sim, isso é bacana. Agora, se a senhora conseguir pegar a imagem termográfica atual e fazer acoplada a um atlas anatômico, que já está tendo software assim, isso facilita o diagnóstico, facilita o auxílio diagnóstico. Ou acoplar a radiografias e tal, a cintilografia e tal, isso sim. A computação pode trazer informação demais e não trazer simplicidade. A gente precisa trabalhar com informação intensa, poderosa, profunda, mas simples. Por quê? Porque o médico nem sempre tem muito tempo para tomar decisão. Tá? Num pronto-socorro, uma termografia, por exemplo, você não pode gastar mais do que 5 minutos para tomar uma decisão, se vai levar o paciente para salvar a perna dele no centro cirúrgico ou não. Agora, você imaginar, você está com excesso de informação, cheio de firulas lá, e começa lá, não, porque eu quero ver aqui, então, tá, pronto. Enquanto isso, o paciente perdeu a perna, já deu gangrena e tal. Então, a gente tem que pensar nisso. Isso é extremamente importante. Muito boa. E queria perguntar, existe alguma razão especial para não ter variância de temperatura nessa parte torácica que você tinha falado? Eu não entendi direito. A variação de temperatura nessa parte torácica que você tinha falado, existe alguma razão especial para isso acontecer? Tem por causa do seguinte, o maior acúmulo circulatório nosso é nessa área. E é o único órgão que não tem descanso, que é o coração.
da hora que você é concebido, da hora que o feto pôs o coração para funcionar, ele não para mais. Quando parar, você está indo para o Campo Santo, está entendendo? Foi feito um cálculo, mais ou menos, um indivíduo de 70 quilos de peso, ele bombeando ao redor de 5 litros de sangue por minuto, ele bombearia o equivalente a um trem de 160, 180 vagões, cada vagão com 60 toneladas de sangue. Isso em 60 anos de vida. Deu para perceber quanto que trabalha o músculo cardíaco? Então, isso explica a concentração térmica na área, que é um volume circulatório muito grande, a oxigenação do sangue muito grande pelos pulmões, tá certo? E um volume circulatório muito grande aqui, tá? E, além do mais, o fígado. O fígado também é um órgão de metabolismo muito grande também. E ele, próximo do coração, ele trafega um volume de sangue muito grande, tanto dentro do próprio fígado como para dentro do coração. Então, isso aí concentra uma temperatura muito grande, tá certo? E aonde que a área é bastante estável, 37 graus marcados, tá certo? Professor. Tenha bondade. Boa noite. Boa noite. Há limite com relação ao tempo de exposição, se a exposição prolongada, ao infravermelho? E se há de diferença entre ter sido exposto como os olhos ou tecido epitelial? Olha, o que eu sei é o seguinte: o infravermelho direto nos olhos, ele pode lesar a retina. O indivíduo em tratamento com infravermelho, ele é obrigado a usar óculos especiais, óculos de vidro, que bloqueiam mesmo o infravermelho, e grossos, que ele fica mais eficiente ainda, tá certo? E isso quando, ao nível de um centro de reabilitação que usa o infravermelho para tratamento de doenças inflamatórias superficiais e tal, é um método terapêutico adequado, mas tem que ter cuidado. O ultravioleta mais ainda, porque o ultravioleta ele é muito mais cancerígeno, né? Embora o infravermelho, ao longo do tempo também, ele possa funcionar como uma lesão actínica também. A lesão actínica, propriamente dita, é da faixa do ultravioleta para a radiação mais dura, que a gente chama radiação mais dura na linguagem médica. Essa radiação mais dura ela é mais danosa ao DNA, né? Ao DNA. Embora o infravermelho também lese a pele também, E ele é cumulativo também. Agora, nós temos um método em medicina para dosificarmos o ultravioleta e o infravermelho, né? Nós fazemos vários círculos na pele com um cronômetro. Dá lá 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, tal, e com uma placa com os furinhos na pele. E a gente vê, nesses furinhos, qual tempo que começa a apresentar um eritema mínimo. Nesse eritema mínimo, a gente chama dose de eritema mínimo. Essa é a dose terapêutica. Depende da doença, né? Tem doenças de pele que são usados banhos de ultravioleta, que é altamente cancerígeno, mas, por incrível que pareça, ela é altamente curativa para certas doenças específicas da pele. Tá? Isso aí são capítulos à parte. Professor, quanto tempo que um indivíduo normal pode ficar exposto à termografia? A termografia ela é um exame passivo. Ele só detecta
ele não emite. Mas ele pode ficar exposto pelo infravermelho indeterminado? Não, quando ele... Uma hora seguida? Não, o infravermelho, por exemplo, a termografia, ele só recebe. A câmera só recebe, ele não emite no indivíduo. Não emite no indivíduo. Não emite para o indivíduo. Ela é um exame 100% passivo. Ele só recebe do corpo humano. O corpo humano, ele só para de emitir infravermelho quando ele morre. Quando ele morre. Ele vai perdendo a temperatura e vai equilibrando a sua temperatura com o meio ambiente. Mas é o corpo que está irradiando para a câmera. É o corpo que está irradiando para a câmera. Tá certo? Boa noite. Boa noite. Eu percebi que a termografia, ela mostra ser uma técnica eficiente, de custo relativamente não tão elevado, e com prognóstico bom também. Então, por que ela é muito utilizada em países como a Europa, como o professor disse, e aqui não é tão divulgado, não é tão conhecido ou utilizado? Bom, foi falha minha na aula aí, na introdução, ocorreram duas coisas. Primeiro, nos Estados Unidos, ela caiu em descrédito logo que ela começou a ser usada, porque ela saiu do ambiente médico-hospitalar e foi para a mão de massagista, professor de educação física, fisioterapeuta, tal, e começaram a emitir laudos. Começaram a emitir laudos. Sem o devido embasamento. Moral da história, em poucos anos, desacreditou. Poucos anos. Isso foi uma das causas. Na Europa foi mais controlado. Na Europa está mais restrito ao ambiente médico, hospitalar e de pesquisa. Agora, nada impede que um professor de educação física, um fisioterapeuta e tal, use a técnica, mas sem finalidade, por exemplo, diagnóstica. Vai fazer pesquisa e tal, não sei o que e tal. Ou, se não, ele se habilite para isso. Como o professor Luiz Antônio fala, o indivíduo precisa dominar a técnica, conhecer a técnica profundamente. Aqui no Brasil, tem muitos médicos veterinários utilizando com grande propriedade. Tá certo? Eu tive cursos lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, com médicos veterinários, da equipe olímpica norte-americana, que faziam verificação da sanidade dos cavalos antes de eles irem para a pista olímpica. Então, eles viam se a ferradura não estava dando pressão maior num casco do que no outro, se não estava provocando um prego da ferradura, não estava dando processo inflamatório, se a sela do cavaleiro não estava dando um apoio vicioso no lombo do cavalo, não, e tal, que tudo atrapalhava o desempenho do cavalo. Tá certo? A equipe olímpica, por exemplo, a equipe olímpica de atletismo inglesa, todos os sapatos de corrida, de provas atléticas, de atletismo inglês, foi todo o professor Francis Ring que desenhou baseado em imagens plantares e termográficas. Todas as roupas das plataformas de petróleo do Atlântico Norte, tudo foi feito baseado em exame termográfico pelo professor Francis Ring, para descobrir o melhor tecido, o melhor isolamento e tudo mais, tal, com câmera termográfica. Você vê que a vida do indivíduo que trabalha lá nas torres das plataformas de petróleo estão dependentes dessas roupas. Deu para entender? Então, agora, isso é coisa feita com seriedade. Não adianta ficar no chute, no achismo e tal, não adianta. Ou faz bem feito ou não faz. Tá certo? A fazer esse tipo de exame, quer dizer, se uma pessoa presta um concurso, né, e para entrar, para
se efetivar, tem que fazer o exame médico, esse método substituiria? Existe todo um questionamento jurídico e trabalhista a respeito disso. Até onde que vai a liberdade da empresa, por exemplo, de pegar e fazer um exame prévio do indivíduo e excluir o indivíduo porque o indivíduo apresenta, ele não manca, não claudica nada, mas a termografia mostra que aquela articulação dele está dando problema, que vai dar problema. A mesma coisa a compra de um atleta. A compra de um atleta que vai lá, faz todos os testes e tudo mais, tal, e ele faz os testes com um exemplo de desempenho. Só que, se fizer a termografia, vai mostrar que aquele músculo tem lesão, que aquela articulação tem lesão, e que aquele tendão tem lesão e tudo mais. Exatamente. A American Airlines faz não sei quantos anos que entrega o comando de um avião, para um comandante copiloto, só se ele fizer teste de termografia que mostre que o exame termográfico dele está dentro do padrão esperado. Se não tiver esperado, ele pode estar com cocaína no sangue, pode estar com maconha no sangue, pode estar com álcool no sangue e tudo mais, que a câmera termográfica vai mostrar. E o serviço médico da American Airlines vai saber, o que está acontecendo com você que está com vasodilatação no coisa aí. O que está acontecendo? Chama outra equipe de reserva para comandar o avião, e você vai ficar fora, você vai fazer exame de sangue e tal, tudo isso, as coisas. E assim. Nós tivemos aulas na Inglaterra, nos Estados Unidos, com juristas. Nos Estados Unidos, a corte norte-americana dá ganho de causa em 80% dos casos que tem termografia alterada, embora os outros exames estejam negativos. Em 80% das causas trabalhistas ou causas outras, né? E serviria também para prevenção de doenças em potencial. Sem dúvida. É o que faz o ultrassom. Né? O ultrassom hoje, tanto na obstetrícia, no acompanhamento de fetos, né, de gravidezes, como também o homem ou a mulher, todo ano, ele deve fazer o ultrassom abdominal, o ultrassom ecodoppler das carótidas e da circulação dos membros inferiores, deve fazer pelo menos uma vez por ano, depois de uma determinada idade. Por quê? Porque é um exame não invasivo, não é um exame de radiação, nada. A termografia pode ser um auxílio nisso também. Tá certo? Pode ser também. Na palestra, o senhor mencionou que, não sei se enfermeiros ou auxiliar de enfermagem tem dificuldade em agir corretamente. Que solução o senhor acha que poderia... Essa solução eu tive conversando com o professor agora, antes da aula. Nosso país está passando por uma crise muito grave. E eu sempre discuto com nossos estagiários, eu falo assim, o médico e a enfermeira, o comportamento dele ético e profissional nunca será feito dentro da faculdade. Nunca, nunca. O médico e o enfermeiro, eles têm que serem construídos dentro de uma família que tenha um comportamento ético e sirva de exemplo, de modelo para os seus filhos. Ali nasce um bom médico, ali vai nascer uma boa enfermeira e tudo mais. A nossa sociedade está em crise. E eu conheço muito colega dentro do hospital que a mãe dele e o pai falaram assim, vá fazer medicina para você ganhar dinheiro. Vá fazer medicina para você ganhar dinheiro. Certo? Qual o comprometimento que ele vai ter com a profissão dele? Aqui tem alunos aqui da faculdade, não sei o quê, que vão ser professores de faculdade, que vão ser professores de colégios, vão ser pesquisadores, tudo mais, tal.
Se eles não tiverem uma educação familiar sólida, e que tipo de comprometimento que ele vai ter? É essa que é a grande questão. Eu vi que nas suas análises, para comparar, por exemplo, 2 pernas e tal, aquela que está com algum tipo de lesão e tal, você analisa em relação à contralateral, né? Eu vi em alguns artigos que sempre que falam que tem uma pequena alteração em relação à parte esquerda em relação à direita do corpo. Inclusive, tem alguns artigos que dão alguns fatores de ajuste, né, para isso. Eu queria perguntar para o senhor se você usa algum tipo de relação, o que você usa para comparar uma contralateral em relação à outra. Parabéns pela pergunta. Parabéns, uma belíssima pergunta. Sem dúvida nenhuma, o médico, para ler e interpretar um exame de termografia, ele tem que ter em mente, algum aprendizado. O primeiro aprendizado é o seguinte: anatomia. Eu não esqueço nunca do meu primeiro ano de medicina, que eu tive que desmanchar um cadáver e meio. Desmanchei um cadáver e meio. Certo? E eu adorava anatomia e adoro até hoje. E nós temos que aprender que a anatomia tem variáveis da ordem de 15% a 20% da população tem variações anatômicas. Isso numa pessoa que nós olhamos, igual eu olho aqui o professor aqui, eu acho ele normal. Normal. Com certeza, esse normal meu, se eu fizer uma necrópsia nele, fizer uma autópsia nele, eu vou achar variações da anatomia normal e tal, e, logicamente, tem variações também do metabolismo e também variações da circulação. Tá? Isso pode dar alteração na leitura do exame? Pode. Só que isso, nós temos uma margem, um desvio padrão aí de 0,4 graus. Tá? É o desvio padrão. Os softwares, atualmente, já dão esse padrão, já fazem essa leitura. Tá? A natureza nos deu um corpo, né, um dimídio direito, um dimídio esquerdo e tal, essas coisas, tá, para a gente comparar. Mas nem sempre existe essa comparação, nem sempre é possível. O que é possível, o que é importante é o seguinte, que o Japão fez e que a Europa está fazendo, é o padrão térmico de normalidade da população adulta jovem. Aí tem que ter o padrão normal das crianças abaixo de 10 anos, que é outro padrão, porque o metabolismo da criança é muito maior. E do senil, de 60 anos para baixo, para baixo que vai para 60 anos para mais, também tem também uma diminuição do metabolismo acentuado também. Só que isso tem que estar aprendido adequadamente e a gente tem em mente isso. Na Universidade de Glamorgan, tem um site lá dedicado só à termografia e tem um padrão térmico deles lá. Universidade de Glamorgan, que é na Inglaterra, que é um pessoal lá que dedica muita energia e tempo no estudo disso. Tá certo? Bom, agradeço imensamente o interesse de vocês, a motivação, e agradeço. Bom, então vamos agradecer novamente ao Dr. Camargo por essa brilhante palestra.